Fala, rapaziada, podcast do Giba tá na área. Você que ainda não conhece o canal, vai lá no YouTube, se inscreve, ative o sininho, podcast do Giba. E também no Instagram, segue a gente lá, valeu? Hoje estamos com uma convidada muito especial, de Mucuri, trabalha aqui na nossa região, muito conhecida. Ela é muito conhecida na nossa cidade, no extremo sul da Bahia. O nome dela é Carla Andrea, psicóloga e pedagoga. Chega aí, Carla Andrea, vamos bater um papo. Seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade. Faz de conta que você está lá atendendo os pacientes. Fica bem à vontade. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Amém. Quem é Carla Andrea? Queria começar perguntando para a senhora aí. Quem é Carla Andrea? Conta um pouquinho para a gente. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Carla Andrea, eu sou psicóloga. Eu sou pedagoga também, eu sou psicanalista clínica, eu trabalho já há 4 anos aqui no município, na Clínica Municipal de Especialidades Médicas. Eu resido em Mucuri, Sim. Mas trabalho aqui porque na verdade, eu sou educadora, né? E na época eu fui lotada aqui em Tabatã, eu fiz o último concurso público, né, do município. E fui chamada para cá. Daí, então, venho desenvolvendo um trabalho aqui com a população de Itabatã e toda a região. Sim. Você morava onde? Tem quanto tempo está em Itabatã? Tem muito tempo já? Ah, sim. Então, eu sou de Eunápolis, casei-me há 28 anos atrás. Com o Dr. Júlio Costa, ele já atendeu aqui também no hospital São José. Sim. Hoje ele trabalha da plantão no Hospital Menino Jesus em Pedro Canário, mas ele é carioca, achou uma baiana e nós fomos morar em Minas Gerais. Nossos filhos são mineiros, tenho 3 lindos, maravilhosos filhos. A Juliana, que é fisioterapeuta e agora está fazendo medicina em Fernandópolis, São Paulo. Tem a do meio, que é a Andressa, é advogada. Sim. E tem o Júlio Júnior, que agora cismou e vai servir o exército. Corajoso, homem. Essas é um pouquinho de mim. Tem quanto tempo de Itabatã mesmo? Trabalhando? Não, morando aqui em Mucuri, Itabatã, né? Mucuri. Ixi, tem bastante tempo, deixe-me lembrar. Tem uns 12 a 15 anos. Eu conheço bastante já a nossa região. Bastante. Chamei a mulher veio, está aqui, está de bate-papo, podcast do Giba. Tem algumas pessoas que nos ajudam aí, nossos patrocinadores, os nossos parceiros, está aqui nos patrocinando. A Telecom, nosso amigo Henry, nosso amigo Júnior, Fabinho, e também a Pousada Tarumã. Aquele abraço aí para Júnior da Pousada Tarumã, que é de Mucuri. Conhece? Conheço. Pet Patas, o nosso amigo Gabriel. Valeu, Gabriel. E também está nos patrocinando Carlinho da Ótica Brito. Ô, Carla Andrea, deixa eu te perguntar. Chamei a Carla Andrea aqui, ela tá dando essa moral pra gente aí. Vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre alguns assuntos. Queria começar a respeito da depressão. Queria que você explicasse um pouco. Tem muitas pessoas que acham que entendem, tem outras que agem e não entendem nada. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que é a depressão, o que causa a depressão. Você pode ficar à vontade. Faz de quando você está na sua casa, fica à vontade. Então, a depressão, na verdade, por pessoas leigas, pode ser confundida muitas vezes com tristeza profunda. É importante a gente entender e separar isso. Sim. Existem momentos de tristeza que não necessariamente é depressão. Então, veja bem, uma pessoa que está de luto, perdeu seu ente querido, ela vai ficar triste por um tempo. Sim. E isso não quer dizer que a pessoa está depressiva. A depressão é comumente, no senso comum, diagnosticado pelas pessoas, né? Mas o correto é passar por um especialista. E a gente não pode pegar 3, 4 características da pessoa que tem depressão e dizer que por aquela pessoa estar com tais características e dizer que ela está com depressão. Sim. Tem que ser avaliado, a gente faz
anamnese, uma série de sessões, testes para corroborar ou não e ver se realmente é depressão. Mas a depressão, ela vem aumentando consideravelmente entre a população, Sim. não só de Tabatã, Mucuri, mas do mundo. Uhum. Pós-pandemia é um contexto bastante desafiador. A pandemia ajudou bastante, né, para que isso crescesse, né, doutora? A pandemia, ela veio assim sem avisar, fez um arraso assim na questão dos transtornos mentais. Sim. Hoje a gente eu atendo um número grande de pessoas com depressão, com ansiedade, Sim. reações, pensamentos suicidas, que são os mais comuns, além, né, de todas as outras demandas. Mas com a pandemia aumentou consideravelmente. Então, veja bem, não tem uma razão, mas está com a tristeza profunda, prolongada por muito tempo. A pessoa só quer ficar no quarto, em casa, recuada, não quer ver ninguém. Uma das características da depressão é também se refugiar. Não quer dizer que a pessoa tenha agorafobia, mas por razões que a gente vai investigar, ela quer ficar só. A autoestima dela cai, Sim. abaixa, então ela vai se julgando pior do que as outras pessoas, não necessária, vai se sentindo à margem da sociedade. E aí também uma outra característica da depressão é o descuido com a higiene pessoal. Sim, sim. Um depressivo grave, por exemplo, ele pode ficar dias sem tomar banho, ele perde aquela vontade de se cuidar, de fazer um cabelo, de fazer uma unha. Isso não é vaidade, estou falando de cuidados básicos, sim. Né, do dia a cotidiano. dia, né? Exatamente, um banho, um perfume, uma roupa. E ela vai chorando com muita facilidade, dentre outras características que não são só essas, são várias. Sim. E a gente avalia, né, na psicoterapia, nas sessões psicoterápicas, e vai entender qual é a raiz disso para a gente trabalhar e tentar sanar aquela dificuldade. Mas depressão tem cura. É isso que eu ia perguntar, se a depressão tem cura. Tem cura. Ela tem aquela depressão leve, tem aquela mais grave. A grave, mesmo a leve, é um sinal de alerta. Percebeu em sua volta, em seu entorno, que tem alguém com essas características e algo mais similares, procura um especialista para tratar. Por quê? Um transtorno, ele nunca vem só. Já viu aquele ditado das pessoas antigas? Uma desgraça nunca vem só? São o que a gente chama na ciência, na psicologia, de comorbidades associadas. Sim. Então, vem a depressão, a pessoa que tenta o suicídio ou que comete o suicídio, ela com certeza, na maioria das vezes, ela tem um antecessor. E em muitos casos, na maioria dos, está a depressão. Então ninguém chega assim dizendo, eu vou ali, vou me matar um pouquinho. Isso não existe, né? Já vem há tempos, já... Aí a depressão, ela é um sinal de alerta, porque a pessoa vai descuidando, o sistema límbico vai ficando comprometido. Sim. E ela vai caminhando então para um querer finalizar com aquilo ali, porque ela acha que ela é um torvo, que ela é um peso para a sociedade. E aí não conversa com ninguém, não fala nada com ninguém, a pessoa vai deixando. Quando pensa que não, já está tudo já... A questão da idade, tem alguma coisa a ver? Tem uma faixa etária que acontece mais? Tem algum número que fala isso? Tem. A depressão, ela é mais comum entre jovens, 14 até os 20 e poucos anos, e também nas pessoas idosas. Por quê? Nos adolescentes, jovens, porque estão naquela fase de confusão mental, de busca da identidade. Sim. Então, eles vão... eu costumo dizer para os jovens, né, os adolescentes que por mim passam, que por sinal eles gostam da minha forma,
de falar com ele, eu falo que tem um vulcão aqui dentro, que de quando em quando esse vulcão entra em erupção. Então mexe com a mente, mexe com o corpo, mexe com tudo, porque eles não são mais crianças e também não são adultos, eles estão no meio termo, porém não gosta de ser chamado de criança, mas acha que vai dar conta de resolver os problemas todos do mundo. Quando se depara com eles, não dá conta e vem a frustração. Então, quem é adulto tem que entender uma mentalidade adolescente, porque já passamos por ela e a gente sabe, uma adolescência saudável é aprontamento, todo mundo apronta. Verdade, não estou dando ênfase às questões, mas eu estou dizendo que é natural da fase. E no caso da pessoa idosa, porque ele está em declínio da vida. Então a gente nasce, cresce, reproduz ou não, envelhece, aí vem o declínio, a curva do declínio da vida. Então a gente vai caminhando para o final. Que cada dia da nossa existência é um dia a menos e é um dia que caminha, né, para o fim. Então é isso, a gente desde o início deveria ser acostumado com a morte, é um processo, é cíclico, a vida é cíclica. Mas as pessoas nunca acostumam e ninguém quer morrer. Você vê que os cientistas, as pessoas estão sempre procurando uma forma de rejuvenescer, de prolongar os dias e de achar uma fórmula para a vida eterna, né? Então nessa luta, na verdade, estão congelando o povo e acham que vai ficar. Deixa eu perguntar aqui para a senhora aqui, a questão é possível a pessoa ter a depressão e não saber que ela tem depressão? Ela está tendo ali aquele momento, mas ela não sabe, está meio que perdida, ela está com a depressão, mas ela não sabe que ela está deprimida. Isso acontece, né? A pessoa ela pode não saber que está com depressão, porque, como eu te disse, o sistema límbico dela fica comprometido. Então, foco, concentração. Ela está tudo normal. Aí ela perde o foco, ela perde a concentração, e não é culpa dela. Eu costumo fazer um teste quando eu estou atendendo as pessoas que possivelmente estão com depressão, nessa região do hipocampo. Nós temos aqui, né, nosso córtex cerebral frontal. Aqui é a região do hipocampo. O hipocampo é responsável pelas memórias recentes. Então eu te falo aqui agora, você está lembrando do que eu estou te falando. Se não há nenhum comprometimento nessa região. Agora, as pessoas que estão com depressão costumam ter um certo comprometimento. Você vê que ela bota uma água no fogo, um leite. Se ela sair dali, aquele leite ferve, derrama, a água fica lá secando, o arroz queima, e não é culpa dela. E o que piora essa situação, Giba? É porque é o seguinte, as pessoas não entendem, acham que é frescura, ou acham que briga, fala mal, fala palavras pejorativas, chama de preguiçoso, porque uma das coisas que mexe com o depressivo é o desânimo. Bate o cansaço, o desânimo, e não é culpa dela, não é porque ela quer, ela não tem forças em si para levantar, porque não está tendo essa produção hormonal na fenda sináptica, os neurônios, né, não estão conectando, então não está tendo produção, serotonina, dopamina, esses hormônios que são essenciais na vida da gente. Então bate uma depressão realmente. Eu canso de receber em meu consultório, pais de adolescentes, né? Que às vezes falam, esse menino tá uma preguiça, esse menino era tão trabalhador, fazia tudo e agora tá numa preguiça danada dentro de casa. Mas aí a gente vai investigando e vai vendo uma série de coisas, e mesmo que a pessoa não faça uso do lítio, eu sempre peço um exame do lítio, porque é tão interessante, Giba, que qualquer alteração no nosso corpo pode mudar o nosso comportamento. Como que é feito esse exame, doutora? No laboratório, no sangue. Mesmo? É porque se a taxa de lítio estiver baixa, compromete na questão da agilidade. A pessoa não quer fazer nada e não é culpa. Eu estou falando por experiências, de consultório, e às vezes as pessoas estranham, porque eu tenho uma metodologia que eu desenvolvo, para trabalhar, e eu trabalho a pessoa no seu quadripé. Eu sempre passo por esses viés, biopsicossocial e espiritual. E quando eu falo espiritual, não está ligado à religião, nem placa denominacional. Está ligado ao seu estado, à sua forma de crer ou não. Isso entra ateus, agnóstico e todo mundo, porque a gente atende todo mundo com amor
e com o mesmo carinho, né? A gente está ali para tentar sanar aquela situação, mas a gente age e aplica as técnicas da ciência iguais para todos. Mas eu passo, porque às vezes, e elas têm que estar bem nesses aspectos, né? Bio, aí eu peço, se eu pergunto, eu costumo perguntar, tem quanto tempo que você fez exames laboratoriais? E nós somos seres humanos ilimitados. Sim. De quando em quando você tem que fazer um check-up. Não vai bater num negócio aí de uma coisa, vai, né, nunca puxa outra, né? Puxa outra. Então, vai fazer um check-up no laboratório, ver como é que tá. Se tá anêmico, se a taxa de leite está baixa, se tem uma espécie de verminose, alguma coisa, porque tudo isso baixa aquele ânimo. Sim, autoestima também. Mexe com tudo. E aí, uma situação que eu vivi, aí eu vou descartando. Aqui tá tudo bem. Aqui tá, vamos para o outro lado agora, o social. Nós somos seres sociáveis, né? Sim. A gente socializa e comunica um com os outros, igual eu estou aqui com você. Estou comunicando com as pessoas que nos assistem. Sim. Então, se eu, em algum momento, eu paro com isso, eu retraio e infiltro em algum lugar, fugindo disso, como uma espécie de agorafobia ou outros transtornos sociais, tem alguma coisa errada comigo. Se eu não estou querendo mais ver ninguém, se eu estou tomando raiva das pessoas, se as pessoas estão me enojando de todo mundo, não tem um que... Eu tenho que ver que é algo comigo. Né? E entender que as pessoas, elas são sociáveis nas suas limitações. E ninguém é perfeito. Né? A gente lida com vários tipos de pessoas. E na nossa sociedade tem de tudo. Tem até psicopata. Sim, tem. Às vezes as pessoas não sabem, mas... Não estou querendo amedrontar ninguém. Sim, não é verdade. Que tem por aí um sociopata, um psicopata que conversa normalmente e não necessariamente serial killer. Mas, enfim, se há uma mudança nisso, um comprometimento, eu tenho que rever. Não, peraí, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu não estou legal, eu tenho que me cuidar. E aí eu passo por esses aspectos, bio, psico, social e espiritual. Aí eu sempre pergunto, porque a pessoa tem que dar muito bem definida nas suas questões, no que ela quer, né? Tipo assim, aquela pessoa que se diz ateu, mas é uma briga constante com Deus, e na verdade não é ateu coisa nenhuma. Nada do aperto, né? E aí a gente passa, olha, não é que a gente respeita todo mundo. Sim. Todo mundo. Acredito que quem está assistindo está entendendo que isso é todo mundo a gente respeita. E não há... o bom do psicólogo, não é porque sou eu não. Qualquer psicólogo ou psicóloga que você for, ele não te induz ou diz o que você tem que fazer ou não. É interessante falar isso aqui, não, Giba. Você sabe por quê? Tem algumas mulheres, nós estamos, por exemplo, no mês lilás. É agosto lilás, que fala da violência contra a mulher. Tem muitos homens que me odeiam, porque acha que a gente incentiva, a gente que eu falo, a classe, né, de psicólogos. Gente, psicólogo não diz faz isso ou faz aquilo. Você sabe como que é a psicoterapia? E eu convido a participar. Às vezes eu chamo o esposo, eu converso e saio de lá com outra mentalidade. Nossa, eu achei que era assim, não é assim. E acaba interessando e acaba fazendo também até consertando o relacionamento e tudo. O objetivo nosso não é separar. Não, de jeito nenhum. Ele já tem essa ideia, vai lá, vai separar. Não, gente, não é isso. Mas se você judia, maltrata, persegue, humilha, comete violência, tanto no campo físico quanto mental, que a violência ela não é só física, então tem alguma coisa errada contigo e você precisa entender isso, né? Não tô falando, eu tô falando mais da mulher, mas acontece com o homem também, o contrário. Então a gente conversa, aí o que é a psicoterapia? Porque eu faço também, todo psicólogo faz, inclusive. Eu tenho minha psicóloga, tenho. Então, tem que ter, né? Que senão tem que ter, porque imagina. Aí eu considero assim, como se a pessoa tivesse com uma venda nos olhos e não tivesse enxergando nada. Tivesse sido levado pela circunstância da pessoa, do vento, da situação. O que a psicoterapia faz? Tira a venda e fala, enxerga. Sim.
Agora, a decisão, os caminhos Da pessoa. é deles lá, entendeu? Mas não diz. Isso é bom esclarecer, porque às vezes há uma distorção Sim, sim. e não é a intenção. Pelo contrário, o psicólogo, eu, por exemplo, sou a favor da vida e que ela seja vivida como o Criador a deu, em abundância de dias. Sim, E que as pessoas sejam felizes. Gente, a vida é muito curta sim. para a gente ficar preocupada e apegada a coisas ruins. Se não está satisfeito, se não ama, se só quer para maltratar, faz isso não. Deixa lá, né? Tem outra pessoa, sei lá, de repente que quer, mas você ama, você quer viver bem, então procura um especialista, vai te ajudar. Sim. E outra coisa que é importante saber também, é que o psicólogo ele é sigiloso. Ele é regido, Giba, por um código de ética extremamente rigoroso. Então, não é só eu, não. Qualquer psicólogo que você for no mundo, ele tem por obrigação guardar os seus segredos, aquilo que você revela que está mais profundo, porque a pessoa chega ali e se... né? Desabafa, né? E é terapêutico, a fala é terapêutica. A gente vai, na verdade, para falar. Sim, pra e quando conversar. você põe para fora, você alivia, né? Deixa eu perguntar um negócio, senhora, que não sai muito do foco. A questão da escola. A pessoa desde criança, será que seria melhor se a escola tivesse um psicólogo, tivesse uma matéria voltada para isso desde a infância? Seria bem melhor, né? No caso, né? Boa colocação. Das bases primordiais que deveria ser trabalhado, inclusive há uma lei ali que era para ter psicólogo em todas as escolas. Nós estamos, como eu te disse, no contexto pós-pandêmico. Se você for nessas escolas, Giba, você fica horrorizado com o número de alunos entre mais adolescentes e jovens, de pessoas que se autolesionam. Se corta, né? Tem pessoas que falta automutilação, mas não existe essa palavra, porque ninguém corta o braço. Mutilar é arrancar o membro, né? Graças a Deus não chegamos a isso. Então é autolesão, pensamentos, reações suicidas, assustador o número. Eu estou falando só de Tabatã. Eu não estou nem colocando Mucuri região. E olha que aqui faz parte de Mucuri. E por que não tem um psicólogo nessas escolas? É mais questão de quê? O que falta? Então, aí eu não sei exatamente, mas são questões de políticas públicas. Sim. Inclusive, eu vou assistir depois, com calma, as entrevistas dos candidatos a prefeito de Mucuri. Sim. Quero ver se há um projeto de política voltado para essa questão. Vou começar a cobrar aqui. Você sabe por quê? Eu não vi até hoje ninguém colocar na sua pauta, nos seus projetos, algo relacionado à saúde mental. Sim. Se a gente trabalhar lá na base, igual você está falando aí, a gente livra lá na frente de muitas questões. Sim. Que diminui as filas. Se você for ali na clínica municipal de especialidade médica e olhar a lista de espera de psicólogo... É enorme. É enorme. Só você que atende aqui, doutor? Até então era só eu que atendia. Depois tem uma outra psicóloga que veio, pegou a demanda infantil, né? Sim. E agora eu estou sendo transferida. Eu não queria falar isso aí. Mas hoje eu recebi uma psicóloga que vai me substituir aqui por razões, né, das quais não quero comentar aqui. Eu vou ser transferida para Mucuri. Mas ali pertinho, viu, gente? E, né, não tem nada por definitivo. Isso é quentinho aí, não queria falar, mas... Não queria falar, estou falando no público aqui. Mas não tem jeito, não. Não correr, não né? tem jeito, porque isso já é pro dia 1º, eu já tenho que me apresentar. 1º de setembro eu já tenho que me apresentar lá. Não é pouco psicólogo demais, não, para um lugar que tem 100 de habitantes? É porque assim, veja bem. Cada um para atender esse monte de gente ainda é pouco. É pouco. Sabe por quê? Eu vou te falar. Tem os psicólogos CRAS e CREAS que não faz atendimento psicoterápico, não faz as sessões de atendimento. Eles estão ali para ouvir e encaminhar, orientar. Então, eles não trabalham clinicando. Quem faz essa parte, no caso, sou eu que estou ali na clínica, né? E tem a outra psicóloga do CAPS, a D aqui, que é a álcool e droga, que atende especificamente álcool e droga. Então, é restrito. No meu caso, a demanda é maior porque eu atendo tudo. Sim. E nós tínhamos, né, o psicólogo do trabalho, que atende a demanda dos trabalhadores efetivos, né, municipais. Sim.
E ainda é muito pouco, porque, como eu te disse, a fila ela cresce a cada dia. E são casos que precisam de atenção. Políticos, vocês que estão se propondo a ser um prefeito, né, de Mucuri, coloque na pauta de vocês como projeto de política pública aplicável. Pelo amor de Deus, não é aquilo que põe no papel e engaveta depois para enganar as pessoas, não. É aplicável, para executar algo relacionado à saúde mental. Teve um dia que eu fui na Câmara... Eu vou cobrar isso aqui, a partir de hoje eu vou colocar, todo político que vem cá, vou fazer essa pergunta. Psicólogos na escola vai ajudar bastante. Por isso que é bom a gente conversar, que a gente começa a entender mais, a mente abre, então tem como a gente... Eu tive na Câmara Municipal, quando a psicologia fez aniversário, porque o CRP, em todos os lugares do Brasil, as câmaras municipais e outros abriram um momento solene para a gente, né, falar um pouco da psicologia. E eu tive lá na Câmara falando sobre a psicologia, e eu me lembro que o Sula, vereador, ele apresentou, foi até... ele apresentou um projeto para ter esses psicólogos, pelo menos inicialmente dando palestra, orientando, pegando as demandas e tal, e foi aprovado nesse dia. Depois eu não sei, né, se indo para... porque depois de lá tem que ir para a mesa do... Tem um monte de coisa que acontece. Eu acho legal muitos projetos, mas às vezes tem uns depois trâmites... Depois que lá mesmo some também, né? Mas eu me lembro nesse dia que inclusive eu observei que é raro a gente ouvir algo relacionado à saúde mental. Difícil. É muito difícil. Então a gente precisa pensar nisso. Sabe por quê? Aquilo que a gente faz, o que pegando um gancho aqui, e falando ainda da saúde mental, que as pessoas, políticos, gestores têm que ter em mente? Estou falando de uma forma geral. O que você tem que ter em mente? Aquilo que eu faço pelo outro, pelo social, respinga em mim. Não existe o eu, o egocentrismo, o egoísmo de fazer por si, pelos seus, e esquecer o todo. Você sabe por quê? É por uma questão de logística, de inteligência, de uma coisa muito simples. Você convive em sociedade. Então, por exemplo, se você investe, em violência, um projeto que combate ou diminui, combater não, porque... Difícil. Não quero ser cética, né? Pode diminuir. Incrédula, mas você quer diminuir a violência. Sabe, é bom e vai te ajudar. Você sabe por quê? Porque amanhã ou depois, isso que você deixou de fazer pode ser lá na sua casa. Sim. Pode ser com um parente seu. Pode pegar você... que Deus os livre, não pode é isso? Acontecer, você não mas ninguém está livre de nada, porque o sol nasce para todo. E é incrível, Giba, você que é uma pessoa esclarecida, que está sempre recebendo convidados aqui, observa, você vê, só é criado um projeto de lei quando uma tragédia acontece com uma pessoa que tem parentesco, ou e tem, igual, por exemplo, a morte da Daniela Pérez, não sei se é de sua época. Da novela. Não é que eu sou velha não, gente, mas é isso, né? Não assisti, mas é da minha época. Então, criou-se deu uma mexida na lei, na legislação brasileira, porque a mãe da Daniela, a Glória Pérez, ela foi lá em Brasília. Na época não existia esse negócio de WhatsApp, não. Ela foi lá com a equipe, com os atores, e lutou e luta até hoje. Tudo bem a passos de formiga, mas tem garantido muita coisa. Por que esperou acontecer isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Se você tem uma influência, se você está naquele papel, você tem que desenvolver um bom papel. É sua função, sua obrigação. Né? Sim. Eu não estou falando isso aqui, né, querendo, porque eu sei o que eu estou falando. Sim. Porque graças a Deus eu sei o meu papel e eu desenvolvo o meu papel, que é o princípio da alteridade. Você está aqui para servir e servir bem. Certeza. Né? Então eu não sei o que acontece, mas eu vou dar uma olhada se ninguém tiver falado. Não, comigo não falou não. Tá mas vendo? A partir de hoje vou estar responsável e vou estar fazendo essa pergunta aí para ver qual vai ser a atitude deles
falar essa questão mental aí, que é que a gente falou, a gente vai conversando, a mente vai abrindo, então você vai tendo outro pensamento. É o que acontece, você falou aqui no começo aqui, a questão dos pais chegar e falar, que a menina está preguiçoso, assim, muitas vezes o pai também não é instruído, a mãe não é instruída, então fala aquilo ali sem sentido, sem saber, e se você colocar um psicólogo na escola, desde cedo, seu pai vai entender também que lá tem um psicólogo, a própria criança vai poder explicar para o pai. Ele é chamado na escola, ele é orientado, ele é então isso ajuda demais. Para todas as áreas. Demais. Vou te explicar uma coisa muito do meu cotidiano. Sim. Eu gosto das minhas experiências porque é na prática assim que a gente vai vendo e vai resolvendo muitas coisas. Tinha uma determinada situação, são várias, mas vou pegar um exemplo aqui. Tinha uma pessoa autista, em que os pais não sabiam que era autista. Autista é aquela pessoa que não é uma doença, gente. Vamos entender isso, autismo não é uma doença, é um modo particular de vida. Eles vivem no seu mundinho particular. Sim. E tá tudo bem. Né? Você não gosta de muito nhenhenhen, muito, né? Fica no seu cantinho. E durante muito tempo, essa pessoa teve problemas com a família, porque a família não conhecia, achava que a pessoa fazia propositalmente. Aí. Quer ver uma coisa muito simples? O autista, estou falando de um adulto já, não estou nem falando de criança não. O autista, você tem que ser pontual, você tem que ir direto ao ponto e falar o que você quer. Por exemplo, você tem sua assessora aqui, que por sinal é excelente assessoria. Ela... Se você falar assim, faz favor para mim, faz favor, dá uma olhadinha se o controle está sobre o aparador. No caso de um autista, ela vai ser fidedigna na sua fala. Ela foi lá, olhou e vai retornar para você. Está no aparador. Se você não entende, é estressada. Por que você está lá e você não trouxe? Mas você não pediu para eu trazer. Você só pediu para eu ir lá olhar, ver se está lá. Se é comigo, com outra pessoa que não tem autismo, se você pedir para olhar se está lá, o que a gente vai entender? Sim. Eu já trago logo, não é assim mesmo que a gente faz? Se pediu para olhar, mas o autista não é assim. E não é por maldade, é porque eles não conseguem, eles têm essa dificuldade mental de entrar numa conversa, sair de uma conversa e fazer coisas que não são pontuais e que não é do interesse, principalmente. Sim. Que autista também, eles têm um mundo particular e um objeto de interesse. Se não é do interesse dele, e são altamente inteligentes porque gosta, pesquisa, estuda e sabe tudo daquilo do objeto de interesse dele. Sim. Às vezes é confundido com uma pessoa superdotada e não é. É a questão assim, se ele gosta, por exemplo, de futebol. Sim, eu ia falar, tocar nessa assunto. Tem um mestre que ele fala que tem autismo, não sei também, né? Que o mestre fica meio desacordado, assim, fica meio. A coisa tá meio sonsom, daqui a pouco ele sai de bando todo mundo e faz. Pelo menos o que eu vejo falar é que ele tem um grau de autismo. Não sei se eu ia falar. Já autismo leve, tem a síndrome de Asperger. Hoje está tudo incluso em um CID só. Mas nós que somos especialistas, a gente sabe identificar grau leve, grau mais grave. Mas enfim, é só para vocês entenderem que as coisas não são assim. A fogo e ferro, na bruta, a gente tem que entender um ao outro, ter o princípio da alteridade, voltando aqui, fazer pelo social para respingar em nós. Sim, sim. Fazer o bem sem olhar a quem. Agora, não entendo. Tem um ex-presidente dos Estados Unidos, é incrível, Giba. De uma coisa a gente vai falando outra, mas é bom pontuar isso aqui, que nós estamos num período um ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse assim, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Verdade. Eu não sei como é que o poder mexe tanto com a mente do ser humano. Verdade. Você só conhece realmente quem é a pessoa quando ela está numa posição de poder. E se ela não sabe lidar com poder, por isso, Giba, eu sou a favor, a sociedade, sabe por que eu fiquei pensando nisso há muito tempo? A sociedade devia reunir, colocar isso como lei municipal, na lei orgânica e tal, para se candidatar a prefeito. Primeiro, tinha que morar na pior rua da cidade. Seria bom. Uai, você tem que conhecer a realidade do município, né? Sim. Morar na pior...
e vocês não vão me odiar por isso, não. Mas eu sempre me coloco no lugar do outro. Por exemplo, se eu fosse candidata a prefeita, se eu fosse, eu não tinha problema nenhum em morar na pior rua, porque lá eu ia ter um incentivo para ver e saber, cuidar daquilo ali. Sim. Outra coisa, não morar fora da cidade. Tinha que morar na cidade. Sim. São coisas assim da minha cabeça, mas essa pergunta foi feita para os candidatos aqui. Onde você vai morar se caso você ganhar? Porque tem muitos que ganham e saem fora, né? Vai embora, deixa a cidade e não vê o que está acontecendo na cidade. Você falando e não te cortando, a questão dos meninos aí que são especiais, eu estou até para fazer um programa aqui com 3 mães que têm filho autista. A minha irmã tem um filho que tem síndrome de Down, que tem 26 anos já. Na época ela teve esse menino, teve muita dificuldade, por não ter esse conhecimento aí da questão da pessoa, como que é, da pessoa que tem síndrome de Down, foi descobrindo aos poucos. Inclusive até com o doutor Ronaldo, que atendia pediatra? Ele. O pediatra. Ele atende aí ainda, excelente pediatra. Sim, e aí eu vou estar trazendo essas mães, como a gente fez esse bate-papo, a pessoa entender melhor, até mesmo quem está de fora, às vezes é um menino com esse problema e acha que nem a gente está falando aqui, pelo fato de não entender, acaba até mesmo criticando a criança, né? E de uma forma errada. Deixa eu te falar aqui também, tem algumas pessoas que estão nos patrocinando, nossos parceiros aqui, a Jojo Lavacar. Ô Jonathan, aquele abraço, obrigado pela moral, Jonathan. As tacinhas, falei com a missionária aqui, com a pedagoga, psiquiatra, ela vai querer uma, tá? Falou comigo já, viu, Jonathan? Jojo Lavacar. Também está nos patrocinando também a panificadora de Tabatã, do nosso amigo Gelson. Gelson, aquele abraço, brigadão pela moral. A Termo Frio, tá passando aqui, ó, nosso amigo Ricardo nos patrocinou aí, brigadão mesmo. E também a Avance, nosso amigo Alex Avance. Alô, Alex, aquele abraço, toda a galera da Avance. Deixa eu perguntar para a senhora aqui, pode chamar de senhora, você? Pode ficar à vontade. Eu sou jovem, mas pode me chamar de senhora. A questão você falou que você é missionária. Sou. A vida espiritual, ela conta muito, você poderia relatar alguma parte assim, bíblica, de alguma pessoa assim, muito conhecida da Bíblia, que teve esse sintoma aí da depressão, que você acha assim, rapaz, ele teve depressão, ele entrou em depressão. Você tem alguém que você poderia citar aí da Bíblia pra gente mudar um pouco de assunto, vamos entrar no outro assunto agora? Tô gostando das suas perguntas, viu, Giba? E não foi nada programado, tá, gente? Assim, e não foi nada anotado, essa daqui foi da agora mesmo. Não, só rapidinho, vou responder. É só para complementar aqui. Sim. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar rasgando seda, eu não tenho isso comigo, não. Mas, assim, aquilo que é bom, visível, a gente tem que também pontuar. Sim. Ali onde eu trabalho, por sinal, gente, existe, olha, os melhores profissionais. Eu quero parabenizar o prefeito e o secretário, eu quero, nesse sentido, sim. Porque ali na clínica de especialidades médicas estão situados hoje, trabalhando ali, os melhores profissionais da região. E pode ir lá comprovar isso. Excelentes, de ponta mesmo. Sim. A única coisa que eu acho que poderíamos melhorar aqui seria uma UTI na cidade. Sim. Porque nós temos excelentes cirurgiões, médicos maravilhosos, mas às vezes deixa de fazer e é encaminhado por conta da UTI. Só pontuando que nós estamos no período pré-eleição, que vocês se colocando aí. E pontuando que às vezes eu entro na conversa, você pode ficar à vontade. Tem um aí que atende, que eu gosto muito dele, até ver meu menino lá, tá falando, o Igor Malacarne. Nossa, doutor Igor é uma fila. Ó, ele é diferente, psicologia e doutor Igor... Ele é gente, é uma fila imensa. E a regulação não está dando conta de tanta gente que quer ir para a doutor Igor. Ele é realmente maravilhoso. Mas tem eu não tenho, nossa, gente, com todo o orgulho do mundo, eu posso dizer que esse tempo que eu passei ali, olha, esses profissionais são maravilhosos. Sim. E a equipe toda ali, tá? Um abraço para todo mundo da clínica. Da clínica. Voltando aqui à sua pergunta. Vamos lá. Lembrei. Bom, foi importante você perguntar isso, porque assim, o que acontece? Alguns líderes religiosos, pastores, enfim, não são todos, né? Mas alguns falam, isso é coisa de depressão, isso é ansiedade, isso é o demônio, isso é coisa do diabo. Gente, por favor, não faz isso. Não faz isso. O que dizer então de Elias? Porque Elias foi um homem que era, íntimo de Deus. Verdade. O homem que olhou foi lá diante do rei,
Acabe e sua mulher Jezabel, que estava fazendo atrocidades, e usou da palavra e disse sobre olha a ousadia do homem. Sim. Ele era tão íntimo de Deus que ele chegou e falou: sobre a minha palavra não vai chover sobre a face desta terra durante 3 anos e meio. Quando eu li aquilo, eu falei: que homem ousado, como assim minha palavra? Não é a palavra de Deus, não. Mas ele tinha tanta convicção de quem ele andava, com quem ele andava, quem ele se via, que ele falou. Aí, resultado, depois de tantas coisas maravilhosas que ele fez em nome de Deus, que Deus assinou tudo embaixo, falou: então pode acontecer. Matou o profeta de Jezabel. Aí ele vai, depois disso, e entra em depressão, entra na caverna. Então Elias teve depressão, então? Teve depressão, a ponto do próprio Deus ir cuidar dele, mandar maná e mandar alimento. E depois dizer: levanta, sai dessa caverna. Aí. E não é só ele, não. Nós temos vários casos de transtornos, dentro da Bíblia Sagrada. Então, e outra, algumas permissões da parte de Deus em líderes religiosos, de pessoas cristãs, estão sendo permitido entrar em depressão, em ansiedade, para você entender que a pessoa que está sentindo, só quem está sentindo sabe onde é a sua dor e onde o calo aperta. Verdade. Então não diga que é frescura, porque ao invés de você ajudar essa pessoa, você está piorando com a vida dela. Eu já recebi casos gravíssimos lá, de pessoas que foram impedidas pelo seu líder de comparecer ao psicólogo. Porque tem um adágio popular aí muito contraditório, distorcido e mentiroso, que psicólogo é coisa de doido. Que coisa de doido? Então eu sou doida, porque eu consulto psicólogo. Gente, fazer terapia é maravilhoso. Todo ser humano, ele tem... Quando ele chega em determinado momento, ele precisa descarregar, ele precisa blindar as suas emoções. O que nós temos hoje? Às vezes, muitas pessoas inteligentes e analfabetos emocionalmente. Sabe o que está faltando hoje? Inteligência emocional. Por isso que as pessoas adoecem. E como é? Entendeu? Então, eu acho isso muito complicado. Você está contribuindo para a piora dessa pessoa. Não faça isso. Cada qual na sua área, né? Teve o rei Uzias, foi se atrever a mexer em coisa que não era da alçada dele, pegou lepra e morreu. Verdade. Então, cada um no seu cada qual. Psicólogo faz serviço de psicólogo. Pastor de pastor. Sim, sim. E cada um no seu cada qual, cada um no seu quadrado. E Deus deixou as profissões. Lucas era médico. Sim. E, por sinal, excelente, cuidou de Paulo. E se converteu por ver Paulo, cuidando de Paulo e vendo a garra, a força e a fé dele. Mas não contribua para a piora da vida humana, porque você pode pagar isso diante de Deus. Então, percebeu que a pessoa não está legal, não critique, não diga que é demônio. A pessoa ficou anos lá, o líder expulsando o demônio, e esse demônio nunca saiu. Aí, por último, quando não conseguiu, depois de ano, uma piora, quando a pessoa já queria a morte, foi que foi procurar. Que acaba atrapalhando a pessoa também. A pessoa fica naquele incômodo, achando que está endemoniada, né? Que na verdade é isso. Ela não consegue entender isso e acaba piorando. Aí sobra para a psicóloga também, né? Que vai ter que fazer todo um trabalho de conversar, de explicar. Acho que até mesmo os pastores, se pudessem no psicólogo, seria top, porque eles mexem com o ser humano, né? Exatamente. Então seria bom se eles também tivessem essa ideia. Poxa, eu vou lá, vou também bater e abrir espaços, Giba, para palestras, sim, para esclarecimento do que é autismo. É muito comum ter crianças autistas nas igrejas, sim. E às vezes a criança bagunça ou faz qualquer coisa que acha, tem que saber. E um especialista, ele vai explicar, diferenciar o que é comportamental, ou seja, falta de educação, do que seja um problema, por exemplo, autismo. Então, não sendo autismo, vai estar até, sim, no direito de corrigir, porque a casa do Senhor, ela tem que ser respeitada, e as crianças têm que aprender realmente a honrar, né, os princípios basilares da palavra de Deus, que é chegar na presença do Senhor e ter honra. Mas assim, tem coisas, situações e situações, sim. Pessoas e pessoas. A gente não pode pegar todo mundo e colocar no mesmo patamar.
né? Porque cada caso é um caso. E aí acaba complicando a vida desses pais, dessa pessoa, às vezes fica chateado, sai da igreja, vai para outro canto. Acontece muito, a gente sabe o que acontece. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, vai lá no Instagram, segue a gente, Podcast do Giba. Chamei a mulher veio, tá aqui. Carla Andrea. Isso é um jargão, bordão, é isso aí. Aqui a gente vai chamar o homem veio, mas quando é mulher, chamei a mulher veio, tá aqui. Deixa eu te perguntar, a questão da ansiedade. Quando a pessoa descobre que ela tem esse problema de ansiedade, quais são os sintomas? Fala um pouco pra gente a respeito da ansiedade, doutora. Então, a ansiedade, ela a priori não é um transtorno. A ansiedade, depois que entrou o pecado no mundo, lá depois que Eva e Adão foram expulsos do paraíso, é que veio todas essas questões. Para nós. Então, veja bem, a ansiedade, ela é algo acionado em nós, vem lá dos homens das cavernas. Eles não tinham casa como nós, não eram cidades, não eram polos, né, como hoje. Então, eles habitavam em caverna. Lembra lá do homem das cavernas? Período paleolítico, neolítico, esses homens todos, tem até o homemzinho que pega a mulher pelo cabelo, né, está rodando. Então, o que acontecia? Quando via vinha uma onça, por exemplo, esse homem das cavernas, o sistema autônomo dele simpático disparava. Para quê? Olha a perfeição de quem nos fez. Do Criador. Sim. Esse simpático está dizendo assim, ó, tem um perigo eminente aqui. Você vai fazer o quê? Você vai lutar ou vai fugir? Então, a ansiedade, a priori, é para nos proteger de perigos eminentes que porventura tenha. Então, veio a onça, o que ele faz? Pega aquele taco, né, aquele tacarro na cabeça da mulher, ou sei lá, entrava na caverna, fazia... Sim. Isso é o simpático dando a ele as reações para ele se proteger daquilo ali. Veja como Deus é lindo, hein? E aí ele sentia, isso mexe com a parte intestinal, que aciona algumas questões aqui. É liberado algo que você tem que realmente... Uma adrenalina, para você... Aí as pernas começam a bambear, alguns começam a tremer, outros dão dor de barriga, outros dores estomacais. A tensão é tanta que às vezes aqui trava o pescoço, o músculo, e aí tá dizendo, reage, aí você tem que reagir de alguma forma, você corre, ou você fica, ou você mata a onça. Tô dando exemplo de onça, mas são em situações. Aqui, por exemplo, se estiver passando na rua, vir um carro, o sistema autônomo simpático, ele dispara para que a gente fale, tem que sair daqui da rua, senão o carro vai me atropelar. Isso é muito comum. Beleza. Quando o perigo vai embora, entra em ação o sistema autônomo parasimpático, que faz exatamente o contrário do simpático. Vai dando ele ordem, pode ir coração, voltando para o lugar, bate normalmente, volta a funcionar tudo, sistema digestivo, porque aqui, dentro de nós, é uma perfeita simbiose e harmonia. Sim. Então, se uma coisa começar a acionar, as outras automaticamente vão acionando também. Então, o sistema autônomo parasimpático fala assim, ei, dá uma parada aí que já foi embora o perigo. Pronto, isso é ansiedade. Agora, Giba, veja bem o que é transtorno de ansiedade. Não tem perigo nenhum. Tá você aqui conversando, a Camila e tal, batendo um papo com esse público maravilhoso. Me siga lá no meu Instagram também. E, de repente... o coração começa a acelerar, as pernas bambear, não tem nenhum gatilho, do nada. Isso é um transtorno de ansiedade. Ou às vezes tem um gatilho também. Isso é um transtorno de ansiedade, aí tem que ser tratado. Essa ansiedade a gente trabalha, né, em sessões psicoterápicas, passando técnicas da ciência psicológica que são eficazes e ameniza. Não é que a gente vai tirar a ansiedade, porque se a gente tirar toda a ansiedade da pessoa, a pessoa fica assim, morta. Não reage, entendeu? Havia um carro ali parado nisso. Não reage. Então não é isso. É para ela reagir a perigos eminentes. Passou disso aí. E qual é o problema do ansioso? Você já viu um carro, é um carro ligado 24, 48, 72 horas ou mais direto sem parar, sem descansar. Você imagine um carro ligado esse tanto? E o que vai acontecer? Motor é pro pau.
em última instância, mas antes a água vai secando, né? Vai esquentando. E por último é o cérebro, que eu chamo de cérebro do carro, não entendo muito de mecânica, mas o motor é uma peça, Deus me livre, fundamental. né? Os olhos, compra logo outro carro novo, pronto. Então é isso, o ansioso vive ligado. O que a gente propõe no consultório? Ei, bora dar uma desligada? Desacelera. Vamos botar esse corpo aí para funcionar normalzinho, né? Outra questão do ansioso, ele vive no futuro, pensando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou comprar. Meu Deus, eu tenho que ir amanhã. Ai, meu Deus, o que eu vou... Ele não vive e não presta atenção no aqui e no agora. Queridos, queridas da minha vida, deixa eu dar um conselho prático para a sua vida. Me procure depois para fazer umas sessões comigo. Nós não fomos feitos para viver em futuro. O futuro tem um dono chamado Deus. É Ele que vive lá. Eu não fui chamada para o que eu vou caçar no futuro. Ele me deu algo maravilhoso chamado presente. É uma dádiva, é o dia de hoje. Com Ele, tudo o que eu preciso para viver bem. E o que é que você precisa para viver bem? Eu tenho ar nos meus pulmões, eu tenho o dia de hoje, eu tenho as minhas pernas, se eu não tiver, eu tenho como articular para me movimentar. Não tem me faltado o alimento de cada dia. Eu tenho uma sandália para pôr nos pés, e ainda que eu não tivesse, não tem problema, que os pés andam descalços. Nós não estamos na época da peregrinação no deserto, né? Lá era muito pior. Os africanos, quando vão adorar a Deus, andam 7, 8, 20, 40 quilômetros descalços, os pés sangrando, e eles felizes da vida adorando a Deus. Verdade. Então, nós temos uma roupinha para vestir, que ninguém anda pelado, até porque isso é crime, se alguém andar pelado por aí, né? Tem sempre uma roupinha, ou boa, nova, ou velha, ou ruim, tem sempre uma roupinha, gratidão. Então eu estou vendo, eu tenho meus olhos, eu tenho minha respiração, eu tenho meu corpo, eu tenho a minha vida. E tudo que eu tenho para viver e viver bem, e eu fui feita para viver no tempo chamado agora. Eu posso ir no futuro, mas para uma questão de planejamento, de meta. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Será que o clima lá, como é que estava naquela praia linda? Que lugar lindo. Pronto, voltei. Agora eu vou ficar lá, meu Deus, como é que vai ser e tal. Não, gente, é só para questão de meta. Eu quero comprar um carro. Eu vou lá no futuro, dou uma visualizada no carro para voltar para a minha realidade, para planejar. Sim. Meu carro assim, eu vou precisar de tal. Mas sem aquelas agitações desnecessárias. Desliga o carro. O hoje, ele é fundamental. E o próprio Jesus já trabalhava com ancoragem de pensamentos. Que ele dizia assim, olhai aqui os lírios no campo. Está dizendo assim, contempla aqui, às vezes você perde. Veja bem, o povo no deserto, olha que coisa linda. Por isso que eu sou apaixonada por esse Deus maravilhoso. Sim. No deserto eles peregrinavam, tinha uma rosa, que inclusive é própria do deserto, chamada Rosa de Saron. Quem tivesse preocupado com víboras, escorpiões e outras coisas, não tinha o foco e não percebia aquela flor maravilhosa que só tinha ali. Quando eles iam para Sião, obrigatoriamente tinha que passar pelo Vale de Baca. Lá era sombrio, tenebroso, poderia ter ladrão, salteador, sei lá. Mas existia algo lindo ali, chamado Lírio dos Vales. É Davi que fala, tu és a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales. Davi, né? O livro, não, Salomão, Cantares. Cantares, Aí o lírio estava ali, olha que coisa linda. Ele exalava um perfume quando as pessoas passavam. Você sabe o que eu entendo? Que não importa a situação. Não importa a situação. Nós temos conosco algo que exala perfume no nosso passar e entapeta o nosso caminhar. Agora, o que você tem que fazer? Observar onde é que você está indo em direção. As suas 5 portas de entrada. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Para onde está direcionado? No futuro, direciona para cá. Igual esse lignite. É lignite. Você não fica direcionando?
Sim. Então, você põe ele na posição que é. Nosso pensamento tem que ser assim. Tem que andar conosco, comigo, no aqui e no agora. Eu não vivo no amanhã, eu vivo no meu presente. E com ele, gratidão. Senão você perde o dia de hoje, aí acaba vindo outro dia e você não faz nada. Aproveite, carpe diem. Então é que nem a depressão, então tem cura, então, né? Tem, na ansiedade ela tem controle e depressão ela tem cura. Como eu te disse, se a gente tirar a ansiedade toda, a pessoa... É por isso que sobre os efeitos medicamentosos de psicotrópico, a pessoa fica assim... Sim, meia lesada. Porque impede de ter aquela ação natural. Aí se vir um cachorrinho vai morder, essas coisas todas. Mas tem jeito. Amém, que bom. É bom. A galera que está assistindo aí, eu acredito que está aprendendo bastante, que isso é bom. Várias coisas que a senhora falou aí que eu não sabia, estou aprendendo agora. Esse bate-papo poderia durar aí umas 5 horas. Que pena que tem compromisso. Deixa eu falar aqui. Mais alguns parceiros aqui. Está nos patrocinando a Net Center, do nosso amigo Vigílio. Vigílio, muito obrigado, cara, pela moral. Fui lá em Vigílio, tomei um café. Brigadão mesmo. Obrigado pela moral mesmo. Toda a equipe aí da Net Center. Também Fernando. Alô, Fernando, aquele abraço. Fernando da Gazinelli. Muito obrigado aí pelo patrocínio aí. Se não fosse, realmente Deus depois deles para estar me ajudando aqui. Eu estava mais ou menos enrolado. Também está nos patrocinando também a Maju Lanche. Nosso amigo Francisco. Alô, Francisco, aquele abraço. Brigadão aí pela moral. O melhor lanche aqui de Tabatã. A Ibetes, do nosso amigo Ciano. Ciano, muito obrigado pela moral. E também está nos patrocinando também a Planalto Verde, loteamento Planalto Verde. Está aqui conosco hoje a psicóloga, pedagoga e missionária Carla Andrea. Chamei a mulher veio, está aqui, está de bate-papo, está no podcast do Giba. Você que ainda não conhece o canal, vai lá, se inscreve no YouTube, ative o sininho, podcast do Giba, também no Instagram, e segue também, né? No Instagram é Carla Andrea? @Carla Andreaski. É isso aí, o nome da mulher é invocado. Então, a gente estava falando, a ansiedade tem cura, a depressão. A ansiedade tem controle, a depressão tem cura. Exatamente, a ansiedade tem controle e a depressão ela tem cura. Tranquilo. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado pelo carinho. Vai vir outras vezes também, se Deus quiser. Chamar a mulher vem. Fica à vontade, Giba, para dar os agradecimentos final. Sim. Giba, eu quero agradecer por esse espaço, eu acho ele tão importante. Vocês que são comunicadores e têm esses meios, sim, né, de orientar a população, é muito importante. Toda forma de ajuda, isso é uma forma de ajuda também, sim, né? Porque é esclarecedor. Quero agradecer por todo o carinho que essa população tem para comigo, de Amém. Todo o meu coração. Sou tão grata a Deus por vocês existirem. E eu quero que vocês fiquem bem, de verdade. Para a gente viver melhor com abundância de dia. Agradecer a sua assistente ali, maravilhosa. Minha esposa Camila. Camila, maravilhosa. Vocês são muito bacana, muito obrigada mesmo. Eu tenho o meu Instagram, Carla Andrea Santos Costa, psicóloga. Tem também, né? Tem tudo. É só Carla Andrea, a mesma coisa. Se procurar lá, você me acha. Tem canal também, Carla? Tem, mas olha, gente, eu uso mais Instagram, é mais usado. E o Kawaii. Por quê? O Kawaii tem uns efeitinhos que nos deixam um pouquinho mais... São melhores para vídeos pequenos também, né? Isso. E às vezes eu faço bastante vídeo no meu Instagram porque as pessoas me pedem. Não é nada profissional, gente. É um espaço de um e outro. Eu falo um pouquinho às vezes sobre ansiedades ou sobre o que a pessoa me pede para falar. E às vezes eu deixo umas dicas, umas técnicas lá da ciência bastante eficazes para quem tem ansiedade. Quem passou por mim sabe que é controlável e que pode ficar bem e saber aprender a conviver com os desafios que a vida nos traz, tá bom? Um beijo para você que nos assiste e segue aí o nosso amigo Giba. Podcast Giba. É isso aí. Podcast e me siga Giba também no meu Instagram, tá bom? Valeu. Obrigada. Podcast do Giba. Você que ainda não conhece o canal, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho. Valeu. Chamei a mulher veio, tá aqui. Tamo junto. Obrigadão.